Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um podcast Sem Neura com o Dr. Cúrcio. Esse podcast a gente fala sobre conteúdos bem diferentes, conteúdos realmente que nós trabalhamos dentro da área da saúde mental, mas no dia a dia. E hoje nós temos aqui um convidado muito especial, um grande amigo, Dr. Almeida. Seja bem-vindo, doutor. Muito obrigado pelo convite. Eu me sinto honrado de estar aqui. Hoje eu estou vindo pela primeira vez no seu podcast, apesar de conhecer você, sua competência, seu trabalho. Sim. E espero trazer para você um bom material, porque, afinal de contas, eu estou diante de uma grande autoridade. Olha, na verdade, é uma honra receber aqui o Dr. Almeida, sabe? Obrigado. Porque daqui a pouquinho vocês vão pegar as redes sociais dele, você vai ver o conteúdo que ele traz. E hoje nós temos aqui um conteúdo maravilhoso, um conteúdo rico. Hoje nós vamos falar sobre a personalidade narcisista, né, doutor? E já vamos começar com esse tema assim que muitas pessoas ainda não entendem, não sabem identificar e até mesmo ver isso todos os dias. E antes de tudo, eu gostaria de que o senhor se apresentasse, o senhor falasse um pouco do seu trabalho, se quiser falar da sua formação, fique à vontade. Ok. Eu sou Francisco Almeida, tenho um canal chamado Cachola Legal, eu tenho um consultório aqui em Belo Horizonte, na Savassi, chama Equilíbrio Psicanálise, e a minha formação, eu sou, primeiro a minha primeira formação foi teologia, depois eu fiz psicanálise, mestrado, sou professor de psicanálise e também sou professor de hipnose. Mas a hipnose que eu trabalho com ela é a hipnose do divã, que nós chamamos de hipnose ericksoniana. E estou lá à disposição e depois, se vocês quiserem o meu contato, eu posso fornecer para vocês. Muito obrigado. Então nós vamos deixar o contato aqui do Dr. Almeida logo aqui abaixo, tá? E fique tranquilo, o conteúdo está maravilhoso. Pessoal, vamos lá. Almeida, vamos começar com o seguinte: o que significa exatamente uma personalidade narcisista, né? Nós estamos falando de um transtorno clínico ou de um traço que todos temos em certa medida? Para falar do TPN, transtorno de personalidade narcisista, nós temos que primeiro começar lá do início. Por que esse nome narcisista, o narcisismo? De onde isso veio, né? E na realidade isso aí vem do mito de Narciso, Isso. né? São vários mitos de Narciso, isso aí já foi para o teatro, já foi para o cinema, e enfim, já foi divulgado de todas as formas. E tem vários, como tem vários, tem um trabalho de Públio Naso, que é o que eu mais gosto dele, que ele explica o seguinte: nasceu Narciso, filho de um deus dos rios, que era casado com uma ninfa, uma mulher muito bonita, uma mulher também que era uma deusa, e um dia eles, consultando um sábio, uma pessoa que era ligada à adivinhação, perguntou: como eu vou fazer? Eu queria saber se o meu filho poderá ter uma vida eterna, porque mito, né, mitologia grega tem muito essa coisa de vida eterna. Então, este sábio, esse adivinho, falou com a mãe: olha, ele poderá ter a vida eterna desde que ele não se veja, desde que ele não conheça a face dele. E assim Narciso cresceu e chegou um tempo que ele estava tão bonito, mas tão bonito, que ele era deslumbrante, uma pessoa linda, que tanto as mulheres, as moças e os homens, os rapazes, todo mundo apaixonava pelo Narciso. E o Narciso gostava muito de passear pelos bosques, e ele conheceu uma moça chamada Eco. Essa Eco, ela recebeu também, uma época, ela recebeu como se fosse, a gente poderia falar hoje, uma praga, uma maldição, que tudo que ela falasse, ela repetiria inúmeras vezes. E Narciso achou ela muito bonita e começou a ter ali um bate-papo com ela, e começou a se interessar por ela. E tudo que ele foi percebendo desde o início, que tudo que conversava com ela, ela repetia. O primeiro encontro, ele viu que tinha um movimento, ele falou: quem está aí? E ela respondeu:
eu, e várias vezes. E poderia falar que você é eco. E ele falou, que coisa esquisita, né? E ele pegou e desanimou dela, achou que ela falava demais, por causa da repetição. Tanto é que esse nome hoje, na saúde mental, chama ecolalia. E daí que surgiu a palavra eco. Ele então abandonou ela, virou as costas para ela, e ela saiu para mata dentro, ficou muito triste, chateada e morreu definhando. E ele continuou passeando pelo bosque, e um dia ele encontrou na beira de um rio, ele viu um lago, e ele resolveu chegar na beira daquele lago, e ele olhando ali para a imagem dele, ele se apaixonou com ele, achou muito bonito, falou que imagem linda, que jovem bonito, e foi para abraçar a imagem, caiu no rio e morreu. Bom, nessa caminhada toda o que nós entendemos é o seguinte, nesse fritar dos ovos, o narciso é a pessoa, ou narcisista é a pessoa que ela é apaixonada por si, pela sua própria imagem. O que interessa na realidade é a imagem dela, é o amor que ela tem por ela, e o resto é o resto. Muito bem, muito conteúdo, né? Mas olha só, doutor Almeida, por que o narcisismo ele costuma ser visto como um amor por si mesmo, né? Mas ao mesmo tempo esconde uma fragilidade tão grande? É uma excelente pergunta, porque é uma pessoa recalcada, uma pessoa triste, uma pessoa amargurada, e ela precisa, para compensar isso, ela precisa mostrar para quem está por perto que ela é ótima, que ela é maravilhosa, que ela é a tal. Na realidade, não existe amor por si. Existe uma enorme vaidade patológica. Não aquela vaidade que nós vamos falar dela daqui a pouco, que às vezes até é importante, mas uma vaidade patológica e não, na realidade, um amor. Porque quando a gente tem um alto amor, a gente se ama, a gente não anula o outro, a gente não maltrata o outro. Muito pelo contrário, da gente sai uma energia boa para compartilhar com o outro. Então todo narcisista, na realidade, tem um passado frustrante, triste, e que vale a pena, por isso que nós estamos hoje nesse podcast de psicanalistas, para a gente entender que essa pessoa precisa de ter um olhar diferenciado por nós, que somos da saúde mental, e se ele permitir, a gente trabalhar de uma forma de desviar essa pessoa, mudar o rumo dela, para que ela entenda que ela pode ser uma pessoa de uma alma nobre. Muito bem, muito bem. É importante a gente falar aqui, pessoal, que não é de qualquer maneira que a gente leva esse tipo de tratamento. E para a gente falar um pouco sobre essas questões, doutor Almeida, quais são os sinais mais comuns de uma pessoa com fortes características narcisistas no dia a dia? Como que a gente vê isso? Ô, doutor Curcio, infelizmente, nós já nos deparamos de alguma forma, quem não deparou ainda vai deparar, com cenas de pessoas que anulam as outras, que maltratam as outras, que humilham as outras, e que em um determinado ambiente se sente completamente incomodada se ela não puder aparecer, se ela não puder ser a luz. Por quê? Porque eu vou usar uma metáfora aqui para a gente entender. Sim. Saímos eu e você, doutor Curcio. Eu sei de uma importância que você tem de estar à frente de uma grande instituição. Então você é uma figura que tem, por muita gente, um olhar de admiração. E eu estou com você como se fosse um sócio, mas, digamos assim, eu fico mais nos bastidores. Certo. Você aparece mais, eu fico mais nos bastidores. E nós vamos a um grande encontro. E eu sou narcisista, por exemplo, nessa metáfora. Então, quando eu noto que as pessoas, mesmo sabendo de mim, mesmo me conhecendo, mesmo tendo contato comigo e com você juntos, eu me incomoda ver essas pessoas se aproximando mais de você. Então, se eu puder fazer uma barreira para enfiar na sua frente,
e para também falar, ó, gente, eu tô aqui. Não é? Eu também, aqui, ó, também estou lá. E o curso, se ele está nessa instituição e ela tem sucesso, eu também tenho. Então, o narcisista, ele não suporta ver o par dele ou as pessoas que ele está envolvido com elas aparecendo, recebendo holofotes. Olha. É necessário que ele também seja reconhecido ou até ele passar a ser prioridade. É algo interessante que o senhor está falando, porque se torna uma condição doentia, essa pessoa ela não consegue seguir adiante, porque atrapalha muito pela questão da sua autoestima também. Sim. E isso fica muito forte. Mas sobre aquele olhar patológico, o que causa esse dano para essa pessoa em si? O que o senhor percebe? Porque além dessa questão que existe aquele narcisismo que é o saudável, é um narcisismo que não se choca tanto, não se provoca tanto com as outras pessoas. Existe, mas tem aquele também que é patológico, que é o narcisismo secundário que a gente fala, né? Sim. E como que a gente verifica esses danos ali com essa pessoa? Porque uma coisa é quando é feito com o outro, como o senhor disse aqui no exemplo, né? Eu sou a pessoa que estou trazendo uma luz, mas está te incomodando. Sim. Mas para essa pessoa, qual que é o dano? Olha, eu vou falar de uma situação que nós conhecemos muito bem, quando a gente fala de ansiedade. Sim. Tem uma ansiedade saudável? Tem. Qual que é a ansiedade saudável? Hoje eu acordei 6 horas da manhã, nós tínhamos um compromisso para começar às 9 horas, que é esse podcast, e eu já estava ansioso ontem para chegar hoje. E pela manhã eu estava ansioso para que desse tudo certo, para que eu não pegasse um trânsito ruim. Eu posso estar ansioso para fazer uma boa prova amanhã. Sim. Essa nós podemos chamar de ansiedade saudável. Sim. Né? A patológica é aquela que me leva depois para outros caminhos, como por exemplo a depressão e outros danos. Danos, exatamente. Não é? Porque o maior prejudicado na realidade é o ansioso. Aí, quando nós falamos de narcisista, do transtorno de personalidade narcisista, nós temos que primeiro pensar o seguinte: o que significa essa palavra transtorno? É um inferno que está na sua cabeça o tempo todo, porque eu estou preocupado na realidade com o outro, eu estou preocupado se o outro vai ser melhor do que eu, e eu viro para mim esse olhar que eu tenho que ser o melhor de qualquer forma. E isso vai me trazer muitos danos. O que é um narcisismo saudável? Nós podemos traduzir esse narcisismo saudável como uma boa autoestima. Que tem um par chamado vaidade, e que a gente tem que ter muito cuidado com isso, que é até bíblico, que fala vaidade, tudo é vaidade, mais ou menos assim. Temos que ter muito cuidado, porque essa vaidade não significa aquela vaidade ruim, e sim uma vaidade saudável, no sentido de você escolher um bom perfume para você usar, comprar um bom blazer, uma boa roupa, um bom óculos. Se cuidar, né? Limpe bem seus sapatos, ou seja, uma pessoa elegante. Sim. Mas atrás dessa elegância tem um excelente narcisista do bem. Não é? Sim, porque se a gente for fazer uma análise, por exemplo, do veneno da cobra, ele pode te matar, mas você precisa dele depois se ela te picar através do soro antiofídico. Exatamente. Então, do bem, esse narcisismo do bem. Então, quando esse narcisismo ele passa a ser do bem, nós podemos chamar ele de autoestima, uma boa autoestima. Engraçado que o senhor está dizendo que a gente pega isso muito no consultório, principalmente em meios amorosos, em meios da família, com seus parentes ali, né? E eles são muito afetados, né, com a presença desse narcisista, que geralmente sofrem muito e essa convivência com o narcisista. O que o senhor pode dizer um pouco sobre isso? Engraçado. O narcisista, ele se parece, de longe a gente poderia dizer quase primo, né? Do psicopata e do histriônico, né? Sim.
Para quem é muito leigo, confunde um pouco, porque o psicopata, ele precisa de ter o outro para maltratar, para matar, para anular. E o narcisista precisa do outro para usar, né? Como um objeto para uso, para ele humilhar. Ele precisa do outro para humilhar, para desfazer dele, para anular, né? O histriônico, ele se parece com o narcisista e parece um pouco psicopata, porque o histriônico, ele é o barulhento, ele chega todo colorido, aparecido e gritando e tal, aquela coisa toda, e gosta muito de usar penduricalhos coloridos, anéis enormes, muito mais para a mulher do que para o homem, enquanto o narcisista está mais para o homem do que para a mulher. Mas são coisas muito parecidas. O narcisista, ele é um dano para a família, porque uma coisa interessantíssima, ele é misógino, ele é cruel com a esposa, ele maltrata no sentido de humilhar, de pisar, de chamar de alguns nomes, como por exemplo, sabe, que vai ofender, muito gorda, um saco de batata, essa coisa toda. Diminuindo e isso machuca os filhos. E aí, há aqueles casos que nós já ouvimos inúmeras vezes, dos filhos falar assim: oh, mãe, não sei como é que você suporta o meu pai, como é que você aguenta o meu pai. Na realidade, esses filhos não sabem, e talvez não saibam porque são leigos, que trata-se de um ser psicopatologizado, uma pessoa doente, e que, se for olhar na realidade, não é um doente que tem propriamente uma doença, é uma questão de um transtorno de caráter mesmo. Interessante, né? Porque fala-se muito na manipulação do narcisista, né? E a falta de empatia, ele não dá a devida importância, o valor que ele quer somente de usar, mas não de valorizar essa pessoa, né? E tem essa necessidade de admiração. É engraçado que muitas vezes a pessoa, às vezes até ela se considera uma pessoa sociável, mas quando ela entra num determinado conflito, ela não consegue ir adiante, e aí fica aquele questionamento, né? Por que as pessoas não vêm até mim? Por que eu não sou convidado para determinadas questões? Exatamente. Né? E ela fica incomodada por conta disso. Então, na questão da psique humana, como é que funciona isso para um narcisista quando ele tem essa espécie de rejeição e tudo mais? Como é que o senhor vê isso? Sofrimento. É um sofrimento? Um sofrimento duro, porque tanto é que quando ele não consegue, ele chuta a porta e entra. Então ele vai de qualquer maneira, né? Ele tem que ir, ele tem que arrumar um jeito de estar no meio. Ele consegue ser uma pessoa sedutora também? Muito, muito. Só que tem um detalhe. Ele chega às raias de se tornar uma pessoa que a gente chama na gíria de espalha rodinha. Sim. Porque ao invés dele ser uma pessoa elegante, uma pessoa que as pessoas sentem saudade antes dele partir, ele começa a querer aparecer tanto, mostrar tanto o que ele é, às vezes até mostrando grifes, né? Roupas de grife. Sim. Faz questão de falar daquilo que ele comprou. Esse anel custou tantos mil, comprei esse sapato em tal lugar por tantos mil. Então o papo dele mais está para esse lado. Eu falei, na nossa conversa, fazendo aquele comparativo lá do psicopata com o narcisista. O psicopata é zero de alma, zero de emoção. Ele tem propriedade, ele não tem família, ele não tem ninguém. Ele tem ele. Sim. Né? O narcisista, ele pode ter algum tipo de empatia. Entendi. Você entendeu? É pouca, mas ele tem. Por exemplo, um amor pelos filhos, para levar para sorveteria, para tomar milkshake e tal. Lembrando-se que ele é um misógino. Ele não trata bem o par, a mulher, por exemplo, a esposa dele.
porque às vezes incomoda, principalmente se ela for uma figura pública, uma pessoa que aparece de alguma forma. E ele costuma dizer que ele sempre está certo e as outras pessoas erradas, né? O narcisista, ele tem certeza absoluta que a opinião dele é que vale. Ele é que está certo. Admitir o erro é complicado, né? Complicado, a não ser que aí nós vamos entrar nesse assunto daqui a pouco, eu tenho certeza, a não ser que ele procure ajuda. Mas tem um tratamento? A pessoa consegue transformar? Consegue até chegar o narcisismo saudável. Que eu não posso zerar o narcisismo da pessoa. A psicanálise, então, ela pode ser uma dessas que podem ajudar? Como eu estava dizendo, ele tem que procurar. Aí o problema, o maior desafio é o narcisista de procurar. Como psicanalista. Que normalmente é a família, né? O que acontece é o seguinte: o narcisista ele vai chegar perto dos amigos dele em um dado momento e vai falar assim: minha mulher encheu tanto o saco, eu procurei um psicanalista. Ele já fez lá 4 sessões com ele. E o que você está achando? Eu sou melhor psicanalista do que ele. Ele está achando que ele está me analisando, mas eu analiso ele muito melhor do que ele me analisa. Olha que interessante, gente. Esse é o papel do narcisista. Então, quando ele realmente, que é muito difícil, se sente incomodado de alguma forma, ele pode procurar o analista, o psicanalista ou até um psicólogo. E nós, como psicanalistas, por exemplo, vamos orientar esta pessoa, que é uma conversa que desagrada demais o outro quando eu mando você procurar um psiquiatra. A pergunta é: você está pensando que eu sou doido? Né? Já vem com Então, já vem. Então, eu vou indicar um psiquiatra, aí você me pergunta: mas peraí, o que tem a ver o narcisista, se está ligado mais à conduta, à personalidade, o transtorno, com o psiquiatra? Onde é que entra um medicamento nisso aí? Certo. Né? Vai entrar exatamente nesta questão da ansiedade. Que é um controle necessário para que essa pessoa não impulsione, na verdade, esses desejos que muitas vezes ficam desejos reprimidos, né? É o que você está falando, exatamente isso, com propriedade. Agora, tem uma outra história também. Às vezes esse cara, porque às vezes eu falo muito que o nosso melhor amigo é o travesseiro. É ali que a gente despeja tudo na virada da noite. E esse cara, às vezes, no travesseiro, ele começa a se sentir muito incomodado. Ele chora, ele fica entristecido e ele pode ter até depressão por causa disso. Certo. Então, quando o narcisista ele está em tratamento, ele vai entrar muito nos conflitos internos, ele não vai saber lidar com todas essas questões e é necessário que ele tenha essa ajuda, né? Essa ajuda que ela tem que ser constante, né? Porque não é rápido fazer um tratamento com uma pessoa com esse diagnóstico. Né? O nosso papel como psicanalistas é de ajudar a pessoa a puxar um pouco esse freio de mão. Um pouco e aos poucos. Sim. Você entendeu? Eu falei com você essa semana que teve um dia que o meu carro perdeu o freio, mas ele tinha um pouquinho ainda, deu ainda para acabar de chegar no meu destino. E eu imediatamente peguei ele no meu freio de mão. E aí, quando eu desci um lugar, eu fiquei segurando ele e eu, ajudando o meu freio, que estava praticamente zero, eu dava uns puxõezinhos para o meu carro ficar na dele. Para não pegar velocidade. Não é? Para não pegar velocidade e acontecer um acidente. Então, é mais ou menos isso aí. O nosso papel como psicanalistas, né, é ajudar essa pessoa a puxar um pouco esse freio. Se essa pessoa for uma pessoa simpática, porque normalmente são até pessoas bacanas, ela vai começar a fazer esse trabalho, que é um trabalho árduo. Por quê? Porque entra a vaidade patológica. E é muito ruim você querer que eu mude o meu ser. Você já viu aquela história? Eu sou assim, ninguém me muda.
Eu nasci assim. A síndrome da Gabriela. Isso. Eu nasci assim, eu sou mesmo assim. Não é verdade? Vou morrer assim. E vou morrer assim. Agora, tem uma pergunta, doutor, que gera uma certa polêmica, né, nos dias atuais. A gente vive numa condição de uma superexposição sempre nas redes sociais. Sim. Né? Você acredita que vivemos em uma cultura que favorece esse narcisismo? Cúcio, que pergunta fantástica essa que você fez. Caetano Veloso fez uma música onde ele diz: é que Narciso acha feio tudo que não é espelho. E o espelho tecnológico, ele é tudo de bom. É ali que eu posso mostrar os meus músculos. É ali que eu posso usar toda a minha sedução. É ali que eu posso colocar os meus filtros. É ali que eu posso ficar milionário aplicando inclusive golpes. Olha. Porque se eu sou sedutor, porque isso é papel do narcisista e do psicopata, por exemplo. Não pense você que vai chegar todo desarrumado e todo esculhambado. Não. Ele vai mostrar para a pessoa que é aquele príncipe encantado que aquela pessoa tanto procura. Certo. E a gente vê isso o tempo todo. Então, nosso grande espelho, espelho meu, diga se existe no mundo alguém mais belo do que eu, esse espelho chamado hoje a internet, que tem vários, a rede social, então são várias, ela vai falar: não, você é o tal, você é o fantástico. E aí vem aquela questão, né, que o nosso sistema, né, o nosso sistema de recompensa, ele jorra ali aquela dopamina. Sim. Quanto mais a pessoa precisa ser vista, ser lembrada, melhor. Se você não fica naquela satisfação da rede social, você tenta fazer algo para puxar a atenção dessas pessoas, então a gente percebe sim que existe uma influência para aumento desse narcisismo. Sim. O veneno e o remédio depende da dose, não é? E a rede social, ela é maravilhosa. Você usa, eu uso, nossos amigos usam. Nós estamos na rede social. Estamos na rede social. Então, ela pode ser uma coisa muito benéfica. Nós estamos levando, neste momento, informações. Sim. Nós estamos aqui, de uma certa forma, orientando até como se lida com esse tipo de pessoa. Mas ela também pode ser uma grande arma. É verdade. Para o mal. Né? Olha, o papo está muito bom, mas a gente vai deixar aqui realmente um fechamento muito bom, tá? Doutor, o conselho que o senhor daria para quem convive com um narcisista e sente que está sendo emocionalmente sugado? Pois bem, olha, você ainda me falou ali fora sobre aquela questão do repetição, da pessoa estar repetindo padrões, né? Padrões repetitivos. Eu estive com uma moça, aliás, ela esteve comigo. Primeiro eu estive com ela em um ambiente que alguém me apresentou, depois ela ligou para mim querendo marcar uma consulta e nós conversamos durante muito tempo. Ela era de uma cidade chamada Timóteo. E ela tinha um marido com todas as características de um narcisista. Só que além dele ser esse tal narcisista do mal, ele ainda batia nela. Olha. Ele ainda agredia ela fisicamente. E uma mulher muito bonita, tinha um carro próprio muito bonito e tal. E aí, elaborando o nosso trabalho, a nossa conversa, eu falei com ela: por que é que você ainda está com esta pessoa? Você tem plena consciência do que essa pessoa é. Você sabe que essa pessoa provavelmente não vai mudar, mesmo porque você já orientou ela tanto, já teve gente até aconselhando ele procurar ajuda com psicólogos ou psicanalistas. E ela me disse: é porque ele paga tudo para mim, de 2 em 2 anos ele troca meu carro e ele me dá o dinheiro que eu quero na hora que eu quero. A gente vê que não existe isso no DSM-5, tá, gente? Mas existe o co-narcisista. O co-narcisista é aquele que alimenta o narcisista. Então, o que eu posso te dizer é o seguinte: para quem está nos vendo, para quem está sofrendo deste mal que é uma desgraça na vida, porque
Porque ninguém merece isso. Ninguém merece isso. O caminho é: procure dialogar, procure orientar, procure mudar a caminhada dessa pessoa para a procura de um bom profissional, porque mudar ele você não vai conseguir. Você pode mudar você, ele não. E se ele, por um acaso, tiver algum ouvido ainda para te ouvir, às vezes pode acontecer na ameaça, por exemplo, de uma separação. E a pessoa, o narcisista é apaixonado com a pessoa mesmo, maltratando ela, e vai tentar para não perder o casamento, por exemplo, que também tudo isso é coisa rara. Mas suponhamos que ele não queira ir de jeito nenhum. Aí vem aquela coisa dura. Vá viver a sua vida, vá cuidar de você, vai aproveitar o melhor que este mundo te dá. Não viva esse tipo de relacionamento abusivo. Vá cuidar da sua vida. Suma com isto da sua vida. Desapareça. Bom, pessoal, fica então a dica aqui do Dr. Almeida. Bom, chegamos ao fim, mas na verdade nós vamos continuar com os nossos episódios. Quero agradecer aqui ao nosso pleno amigo. Muitíssimo obrigado. Né? Muitíssimo obrigado. Já quer deixar aqui o seu contato, pessoal, acaso queira te procurar, para ter mais informações, Sim. Pode ficar à vontade. Sim, o meu telefone eu até sempre falo, quando eu dou alguma entrevista, eu mesmo atendo, né? Às vezes não respondo tão rápido, mas eu sempre retorno. O meu telefone é 319-8875-7212. Pode mandar mensagem pelo WhatsApp, que depois eu retorno. E acompanhe lá também o canal do Dr. Almeida, se chama Cachola Legal, lá Tem muito conteúdo, conteúdos assim realmente importantíssimos dentro dessa área. E nós esperamos que ele esteja aqui conosco em outros momentos, se Deus outras quiser. vezes, tá certo? Muito obrigado a você que está aqui e esperamos por você no próximo episódio. Muito obrigado, tudo de bom para vocês.